Então, galera, bora lá? Bora começar então? Agilizar aí, porque tem muito conteúdo para falar. Primeiramente, né, eu vou falar, eu ia não, né? Eu vou falar com vocês sobre sobre como o filtro NPR, né? Que é o que tem muito mentorado meu aqui na sala, sabe, né? E é o que a gente usa mesmo para conseguir melhorar a nossa assertividade, porque usando esse tipo de filtro a gente consegue garantir que a gente não está fazendo nada do nosso pensamento, que a gente não está tradando emoção, que a gente está prestando atenção numa localização e que a gente está prestando atenção nos pressupostos, né, de risco. Então, porque querendo ou não, cara, a gente tem que entender que o trade é nada mais, nada menos do que um evento, uma localização correta, com risco aceitável. E por que isso? Porque, cara, a gente quer buscar o quê? No final das contas, a gente precisa ganhar experiência. E a gente precisa. E qual que é a experiência que a gente precisa ganhar? Cara, a experiência que a gente precisa ganhar é a experiência de estar lá dentro do trade. A gente tem que pensar muito nisso, por quê? Porque a galera, ela inverte muito a ideia de que, pô, a experiência é eu tá lá, eu tá lá sentado na tela fazendo trade. Mas é o que eu falo com muita gente. Eu falo, porra, cara, você tem que pensar o seguinte: um carro quebrado, se você acelerar esse carro quebrado, você está pegando, você fazendo uma coisa errada, você está pegando, ganhando experiência, ou você está estragando mais a coisa? Essa é a pergunta. Então por que que a gente precisa filtrar nossas entradas? Porque não é pelo lá, porque eu tô perdendo, eu tô ganhando e tal. Não, porque, pô, se eu não filtro minhas entradas, se eu não filtro o meu conhecimento, se eu não filtro minha atitude, eu não consigo evoluir. E aí o mercado é o quê? É evolução. É evolução. É aquela evolução diária, aquela evolução que a gente precisa do mercado. Então, antes mesmo de criar, introduzir o filtro NPR, com os conceitos do filtro NPR, a gente precisa de um passo atrás, que é o quê? É o que eu bato muito na tecla com meus mentorados, e tem muitos aqui na sala, né? Não, tem muitos mesmo, tem mais de uns 12 aí. Do que? É o criar um mindset, o trade. Cara, a gente tem um plano de trade, mas o plano de trade é o quê? É uma técnica com uma execução. E a gente está no mercado o quê? Para ver onde que a gente consegue ter as lacunas na execução daquela técnica. Então a gente precisa criar esse pressuposto, sabe? E, e entender também que é um ponto crucial, cara, que é o seguinte: é entender que é uma situação normal, que é um pensamento normal. Cara, você vai estudar, você vai assistir aula, você vai entender a estratégia e, cara, é óbvio, no calor do mercado, cara, você vai fazer algo completamente que você planejou, sabe? E isso vai acontecer, isso vai acontecer. Por quê? Porque é normal no mundo do day trade, sabe? É normal a pessoa, a gente começa a ver esse gap de execução. O que é um gap? O que é chamar de gap de execução? Cara, gap de execução primeiro, eu não sei detectar meu erro. Aí já é uma evolução, eu consegui aprender a detectar meu erro. Beleza, eu consegui, fui lá, detectei meu erro. Só que aí, minha evolução, ela vai ter que ser o quê? Vai ter que ser focada eu não vou querer detectar o erro e conseguir corrigir aquele erro de imediato. Não, cara. Sua evolução vai ser o quê? É óbvio para todo mundo, e não é só para mim, não vai ser só para você, ninguém é um alecrim dourado de que as coisas só acontecem comigo. Não, cara, não é. É de pensar o quê? Cara, é normal, o normal do mercado, uma pessoa que está aprendendo alguma coisa, ter esse gap de execução. Eu sei o que eu vou fazer, só que na hora eu não consigo fazer. Por isso que o mindset é o quê? Que é o que eu falo né, que tem que vir antes, né? Até mesmo de qualquer plano de trade, qualquer coisa, é a aplicação do mindset, cara, de saber o que você tem que fazer e entender que você tem que descobrir onde que você está com a dificuldade de aplicar aquilo que você tem para fazer. Entendeu? Fica parecendo um pouquinho de papo, é papo muito filosófico, é papo muito psicológico e tal. Cara, mas querendo ou não, o trade, assim, vocês estão aí, tá? Acho que tá todo mundo passando
passa muito por pelas mesmas dificuldades em si. E, cara, o trade, o que atrapalha muito da galera no trade é o quê? O emocional. É o emocional. É o emocional. Então, como que você vai falar de trade? Eu não sou a melhor pessoa para falar de emocional. Eu não sou psicólogo. Mas eu conheço um pouco do emocional do quê? Da aplicação daquilo no mercado. E isso eu consigo falar com propriedade. Eu não consigo falar das teorias de psicologia. Não, e para mim também não vai me importar. Mas a propriedade da execução, da criação do mindset, isso eu consigo falar. E isso é uma coisa que eu bato muito na tecla com vocês, sabe? Então, cara, é entender, sabe, que, cara, no começo da jornada como trade vai existir e sempre vai existir esse abismo entre o que você vê que é correto e o que você consegue fazer na prática. E o que é essa experiência? E aí o que acontece? A gente a gente compra uma experiência do Oliver, de tudo. Eu comprei, eu penso assim, eu sempre falo com todo mundo, eu paguei uma coisa porque eu sou, entre aspas, preguiçoso, que eu não tenho que ficar fazendo backtest. Mas aí qual que é meu papel? É pegar isso e tornar essa experiência minha. E como que eu consigo tornar essa experiência minha? Aplicando a experiência. Aplicando a experiência. Só que basta aplicar qualquer tipo de experiência? Não, não basta. Por quê? Porque se você acelera um carro quebrado, ou seja, se você está lá fazendo trade por fazer trade, sem estar buscando, aplicando aquela coisa, você tá dando até volta atrás do seu rabo, você está regredindo. Então, a gente precisa pensar nisso, pensar e entender que, cara, tudo é um processo, e tudo acontece com todo mundo. E o que mais acontece é isso, cara, é saber que existe esse buraco negro. Existe esse buraco negro e ninguém vai evoluir sem passar por esse buraco negro. Não tem jeito. Todo mundo vai ter que passar por esse buraco negro, sabe? É por isso que eu bato muito na tecla que, cara, o trade é lindo, é lindo. É disso tudo, mas é fácil, essa ilusão de que, pô, não é, pô, até dados vêm, 90% do pessoal perde dinheiro, e a verdade é essa, ninguém tá inventando dado. Agora é muito fácil você virar, criar falar, um setupzinho milagroso, não vai ganhar dinheiro. Porra, não vai, sacou? Não vai. Mas as pessoas que estão, que entendem como que funciona o jogo e que não desistem no meio dos caminhos, que passam por todas as fases disso tudo, cara, é como tudo na vida, vai dar certo, sabe? Então a gente tem que entender como o jogo funciona e não ficar nesse sonho de, porque, nossa, no Instagram lá, os mentorados de tal, de fulano de tal estão ganhando dinheiro. Estão ganhando dinheiro porra nenhuma, cara, que a pessoa tá aprendendo como que uma pessoa que tá ganhando, como é que uma pessoa que acabou de entrar no trade ali 2 meses vai ganhar dinheiro? Não vai, porra, não vai. Não vai. Então não tem como a gente também. Aí a gente começa a se cobrar com isso, querendo cobrar com isso, e achando que, porra, num negócio. E o que a gente tem que se cobrar é o quê? Usar uma técnica. Usar uma técnica e ver onde que a gente tem com dificuldade de usar essa técnica. Só que aí, no meio desse turbilhão de informação, a gente se perde. E aí vai aumentando esse buraco negro, esse buraco negro. Que a ideia é o quê? É diminuir. A ideia é, com a prática correta, cara, esse buraco negro ele vai diminuir, que é a fase de evolução. Porra, primeiro, você não sabe o que você tem para fazer. Você não sabe. Você está entrando numa coisa, você não sabe o que você está fazendo. Aí você entende o que você tem para fazer. Aí depois você só consegue ver depois seu erro. Aí, qual que é a próxima fase? Cara, a próxima fase é eu ver na hora que, tipo assim, eu faço o erro e aí eu falo, porra, puta que pariu, velho, não era pra eu ter feito isso. Pô, não, eu fiz a parcial ali, cara, por causa de chegou na região de 200, mas não é, porra, não vou fazer parcial numa região de 200 porque não tá no meu plano de trade. Então, eu tô falhando nisso. E aí, isso já é uma evolução. Porque, pô, se você esquece que quando você começou, você não sabia nem o que você tinha para fazer, sacou? E aí, agora, você já sabe. Só que a evolução é o quê? A evolução é, porra, você passar por esse estágio. E depois, não é que você vai prever o futuro, que a gente nunca não vai prever o futuro. Mas aí, o quê? A gente já tem aquela coisa, a execução tão trabalhada que, cara, a gente para de errar. E o problema do mercado não é acertar, porque todo mundo acerta.
problema é o que o Oliver fala, gente, é o erros. Nossos lucros, nossos trades ganhadores, eles estão aonde? Dentro do nosso trade, dentro dos nossos trades errados, dos nossos erros. Porque o mercado é igual para todo mundo. Então, assim, aquele trade ali, ele vai ser ele poderia ter sido ganhador, mas alguma coisa tem, lógico que tem a probabilidade, que na área é 100%. Então, pô, se você está pegando um setup aí, você tem 70%, então três desses vão ser três perdedores. Isso aí não tem, já tem. Mas os outros também, alguma coisa a gente está fazendo de errado. Se a gente não está conseguindo pegar algumas estatísticas, alguma coisa a gente está fazendo de errado. E aí, qual que é o nosso papel? Descobrir onde é que a gente está nesse erro. E aí, por que que entra esse filtro? Por que que entra um plano de trade? Por que que entra? Cara, o objetivo não é fazer a gente acertar mais. O objetivo é a gente errar menos. E aí a gente consegue só ter ideia de errar menos. Como? Fazendo, revisando e vendo onde que a gente está errando. E aceitando o tempo de tudo. Para começar a falar um pouquinho de NPR, cara, é óbvio que eu precisava voltar um pouquinho desses conceitos, porque não adianta, vocês vão ver que, pô, um filtro NPR é simples, todos os meus mentorados sabem, não tem segredo, em 2 minutos isso, aquilo, aquilo outro, mas se você não cria todo o mindset por trás, todo o de como, o manual de instrução de como que você vai usar, que é como que você tem que dar com. Não adianta. Não adianta. Por quê? Porque senão é a mesma coisa. Vocês vão estar comprando um setupzinho milagroso. E o filtro NPR não vai ser um setupzinho milagroso. Porque não existe setup milagroso, cara. A verdade toda é essa. Não existe setup. O setup milagroso é a gente. A gente tem que nos construir. E a gente precisa ter saber disso, sabe? É saber que, pô, que a gente tem. A única coisa que a gente controla, a única coisa que a gente tá ciente é o quê? É os nossos erros. E pensar nisso. Fez sentido? Faz sentido para vocês o que eu falei? Me conta aí, galera. Não, beleza. E aí, o que que a gente tem que pensar? Então, cara, a gente está no mercado para quê? Ah, por isso que a gente fala, porra, no começo você não tem que preocupar com ganhando ou perdendo, seu balizador não pode ser isso. Financeiro. Por quê? Porque, gente, se for olhar o financeiro, não é só com você ou comigo, é com qualquer pessoa que foi. Falar, pô, beleza, Samuel foi uma pessoa prodígio e tal, e, pô, cheguei no Black Team mais rápido da história, cara, beleza. Pode ser, mas eu passei por todas as etapas. A gente não consegue pular a etapa, não, irmão. Eu fui rápido em passar pelas etapas, mas não existe. Eu não consegui. Eu não vou passar por essa etapa. Só que eu fui esperto. O que que eu fui? Eu fui esperto e falei, porra, peraí, cara. Eu tenho que passar por essa porra dessa etapa, então eu vou dedicar. E dediquei, estudei, fiz pra caralho e graças a Deus consegui. Mas por quê? Entendendo isso, que eu preciso construir experiência. Porque a técnica, o Oliver já está me dando. E eu preciso transformar essa técnica minha. Experiência é isso, uma experiência correta. E que é isso mesmo que o Mohamed falou. E o que é a experiência correta? É saber o que eu tenho para fazer, o que eu não estou conseguindo fazer, enxergar meus erros e corrigir. E é o que a galera não faz. Não faz, não faz. A galera fica mais preocupada em, ai, eu não tô acertando, ai, de não sei, do que ver e falar, porra, peraí, velho, acertar, todo mundo acerta. Agora eu tô errando, eu tô errando, só que a galera fica lá, joga sujeira debaixo do ventilador, do lado do sofá e quer esconder. E aí o que acontece? Não ganha a experiência correta. E aí, só com a experiência que sua linha, seu lucro vai disparar. É normal no começo você tá estudando pra cacete, pra cacete, pra cacete, e sua conta diminuir. Por quê? Você tá estudando, você tá aprendendo as coisas, vai fazer um tanto de coisa errada. E se você não mudar essas coisas que você faz errada, cara, como é que você vai ser amanhã vai ser diferente? Ai, não vai ter amanhã diferente. Aí a galera começa o quê? A se vitimizar por causa desse gap. Ah, eu sou burro. Ah, de não sei o quê. Eu tô estudando. Ah, não sei o quê. Porra, cara.
e não aceita que é a coisa mais normal, sabe? O normal o que não é normal, o que é burrice porra, não aceitar, não estar ciente dos seus próprios erros, sabe? Porque, cara, para você conseguir eliminar alguma coisa, e a única coisa que te tira do mercado são seus erros, é o quê? Você tem que estar consciente. A consciência é a primeira coisa para eliminar alguma coisa que você faz errado. Você tem que estar consciente que você está fazendo alguma coisa errada. E isso é o que a galera patina. A gente não patina na técnica. Muita gente patina na técnica, mas assim, porque vai trocando de técnica, mas eu entendo que tá todo mundo aqui usa uma mesma técnica, né? Porque se o pessoal me segue disso tudo, eu só uso a técnica do Oliver e bato o pé tem gente, até mesmo gente lá do Black Team que mistura um tanto de coisa e tal. Cara, beleza, bacana, sensacional, mas para mim não funcionou. E não funcionou, não. Nunca nem tentei. Porque eu quero o quê? Ganhar experiência. E eu consigo ganhar experiência numa coisa muito mais rápido do que eu ganhar experiência em várias coisinhas ali. Então eu só uso uma técnica. E aí, esse é o pressuposto de que, cara, então a galera não vai estar patinando na técnica, porque a técnica é fácil. A gente patina onde? E não vê onde que a gente está errando e não vê. Então não adianta eu passar um filtro para vocês, igual o NPR e tal, cara, e a pessoa vai lá e fala: eu sei que eu preciso nomear, eu preciso posicionar, eu preciso saber do risco. Beleza. E aí, ela continua fazendo o trade como, não, eu nomeei, eu posicionei, fiz muito mais pelo coco, com um cheque lá e pronto. E vai dar certo? Porra, não vai, cara. Não vai. Aí a culpa é dos filtros? Se uma coisa dá certo, não, a culpa é o quê? É da sua máscara. A verdade toda é essa, sabe? Então, cara, a gente tem que entender. O trade não é mil maravilhas. Não é. Mas ele vai te trazer mil maravilhas. Pode, isso é verdade, cara. Não é. O nosso processo de desenvolvimento do trade não vai ser fácil. Ninguém vai ficar rico rápido. Mas na vida, pô, quantos neguinhos aí? Isso que neguinho fica aí, trabalha o dia inteiro. Isso que aí, até colado no mentorado meu aqui. Deixa eu ver se ele tá aqui na sala. Se ele estiver aqui, eu até falo o nome dele. Tá aqui não. Cara, o neguinho trabalha pra porra, tipo, disso tudo. Ele até entrou na mentoria do negócio de solidário que eu faço, sabe? Tipo, pra ajudar os outros e tal. E aí, cara, ele trabalha pra porra, o moleque é Uber, sacou? Trabalha pra porra e trabalha tipo 10, 12 horas por dia pra fazer 300 conto. Quando tá bom, sobra 300 conto pra ele de negócio, trabalhando 12 horas por dia. Aí chega na porra do mercado, o cara tá lá, fez US$ 50 em negócio, e acha ruim, acha pouco. Mas que loucura é essa, gente? Porque, tipo assim, que isso se torna. Pô, é normal ele trabalhar 12 horas para ganhar 300 conto. Mas ali no mercado, não, se ganhei só 50, mas, pô, US$ 50 que dá praticamente os meus 300 contos em que, não, mas aí eu quero ganhar. Não, entendeu? Tipo, a gente vai criando umas loucuras, uns pensamentos que cara, não tem como a porra dar certo, velho. Mas por que a gente cria esse pensamento? Porque é vendido pra gente assim. Porque se o pessoal, a grande maioria do pessoal aí, lógico, tem gente séria no mercado, é óbvio que tem gente séria no mercado, tem muita gente séria no mercado, mas infelizmente tem muito mais picareta do que gente séria. E o que acontece? A galera não ganha dinheiro no mercado. A galera ganha dinheiro o quê? Vendendo curso. E sabe que o tempo de vida dessa pessoa é pequeno, porque a pessoa vai comprar, vai ver que aquele negócio não funciona, porque ninguém compra uma coisa já conhecendo. Então, tudo que a gente compra e vai conhecer depois, vai saber se funciona ou não depois. E aí o pessoal ganha dinheiro nisso e tá pouco se fuder. Então eles não vão virar pra você, ninguém vai virar pra você e falar, vai ser difícil, vai ser foda. Porra, se você vai ser foda, você vai pancar, muita gente desiste no meio do caminho porque não aguenta. Ninguém vai te falar isso, mas a verdade é essa. Então, se você agora aí você tem que ser homem, entre aspas, mulher e falar, porra, cara, beleza, velho. Eu sei que é isso e esse é o que eu quero pra mim. E meter a cara e saber de que tudo é um processo, que tudo é uma evolução, que sua jornada vai ser única, é única, mas essa luta de todo mundo é universal.
É universal. Todo mundo passa pelas mesmas coisas. Ninguém é um alecrim dourado, sabe? É, então, antes de começar a falar do NPR, o que eu senti a necessidade de deixar isso bem claro, sabe? Para todo mundo, assim, eu sei, não sei se tem muita gente, todo mundo me conhece, eu também, esse ano eu estou um pouco sumido de redes sociais, né, na verdade nunca foi meu forte, né, assim, então, é disso tudo, mas esse é meu pensamento, esse é meu pensamento, e pode ser certo, pode estar errado, não sei, cara, mas esse pensamento foi o que me fez chegar até lá, e é o que eu sei passar para vocês, a verdade toda é essa, e assim, é o que eu usei, e é o que eu pensei, é o que o Oliver, o que eu aprendi com o Oliver, disso tudo, é o que eu aprendo todo dia com o Oliver no Black Team, e é o que eu sei passar. É o meu pensamento é esse, sabe? É disso tudo. A gente precisa criar isso, a gente precisa entender o mercado da forma correta disso, porque senão, cara, se a gente não tem essa consciência disso tudo, cara, o mercado vai ser um cemitério, igual é para todo mundo, sabe? E aí a verdade toda é essa, cara, pô, 90% do pessoal perde dinheiro, mas por quê? Porque eles fazem a mesma coisa. E aí a gente burro vai, que eu falo com meus. Aí a gente vai seguir a manada? Porra, pra que você vai seguir a porra da manada sabendo que lá que tá um abatedouro lá na frente? Não vai. Se 90% do pessoal perde, eles estão fazendo a mesma coisa. Então vai, faz diferente. Faz diferente. Só que ninguém gosta de fazer diferente. Beleza? Então vamos falar um pouquinho. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma consideração a falar disso? É o vento. Caiu aqui o vento. Espera aí. Deixa eu só. Deixa aí, depois eu pego. Deixa eu ver. Passei pelas duas fases. Acreditar no sonho dinheiro fácil, vi que era ilusão. Pelos falsos profetas do mercado. Estou lutando aqui, acreditando no método e esforçando. Sei que vai dar certo. O Flávio, é isso, né, cara? Assim, depende da gente dar certo, né, cara? É o que eu passo, que a gente conversou muito na mentoria. Cara, o saber o que fazer é muito fácil. Agora entra nessa lacuna. O difícil é a gente aplicar. E a gente não vai, nunca vai conseguir, velho, reduzir essa lacuna se a gente não começar a ver, conhecer nossos erros e mudar nossos erros. A primeira fase da jornada é conhecer os erros. Mas conhecer só os erros não basta. A gente precisa mudar nossos erros. E aí muita gente luta e bate e para na primeira parte disso. Não chega nem a conhecer os erros. Ou muita gente conhece os erros, mas prefere deixar de lado, deixar ali escondido por causa de ego. A culpa é do Samuel, que não é um bom mentor, a culpa é do mercado. Nossa, a culpa é que hoje eu fui operar e estava chovendo. Disso tudo e disso. Então, cara, é, não existe sucesso sem essa trajetória. Não existe. Agora a pergunta é: o que a gente pode fazer é auxiliar, adiantar ou atrasar a nossa trajetória. Ou desistir. Porque se você continua na trajetória, cara, se você não desistir, você vai chegar. Agora, a pergunta é em quanto tempo? Em quanto tempo você aguenta? E o problema é esse: quanto tempo você aguenta ficar sofrendo, ficar sangrando? Ninguém aguenta muito tempo, e por isso que a pessoa desiste. Então, eu penso assim, porra, se vai sangrar, o sangrar é normal, cara, deixa eu sangrar rápido possível, deixa eu ver onde que eu tô errando, deixa eu passar, deixa eu ver o que que eu tenho para fazer, deixa eu entender, deixa eu bababá, deixa eu ver, e vou passar para, deixa eu errar. Aí vou corrigir o erro, vou no próximo, depois eu não vou ficar sangrando o mesmo erro. E é assim que a gente evolui. É assim que a gente evolui. Tanto na vida quanto no trade. E o trade é espelho da vida, galera. A gente fica em sonho aí de. Cara, o trade é espelho da vida. É totalmente espelho da nossa vida, disso tudo, sabe? Então, cara, vai. Tô sangrando há 5 anos. Então, mas vamos lá, Johnny. Você tá sangrando por quê? O que que você tem feito de errado? Porque 5 anos fazendo a mesma coisa. O que você tem feito de errado? Se você quiser responder isso, se você não quiser responder, não tem problema.
Se quiser pegar o microfone, o que que você acha aqui disso tudo? Estou 6 anos, mas agora estou tendo uma consciência do mercado. Realmente martelei muito meu sistema, perdi mais 5 anos. Então, Thais, é, é, se- vamos lá. Thais, você, né, a gente corrigiu muita coisa. Hoje em dia você tem aquela coisa, você tem um conhecimento bom de mercado, né? Então você evoluiu, você evoluiu. Em um ano, assim, eu não estou querendo vender meu peixe de nada, mas porra, num ano da nossa mentoria, disso tudo, eu te garanto, você pode me corrigir na frente de todo mundo aí se eu estiver errado, que você evoluiu muito mais do que nos seus 5 anos de mercado. Mas por quê? Porque eu sou foda? Não, quem foi foda foi você. Por quê? Porque você assumiu suas dificuldades, mapeou suas dificuldades e foi traçando o caminho que a gente traçou junto, cara. Não sei se vocês estão me ouvindo aí, mas é isso. É porque eu tô sem vídeo aqui, porque minha esposa está dormindo. Mas então, exatamente isso aí. Só foram 5 anos que eu acreditei, né, numa metodologia, como é que eu vou dizer? Eu acreditei num processo que realmente não existia, no processo, não que seja fake, né? Deu certo para algumas pessoas, então, mas enfim, não deu certo para mim. E foi quando eu vi que a leitura de mercado, ela não depende de setup, ela depende do que o mercado realmente te dá. E o mercado ele faz um desenho e você conseguindo compreender o desenho, você realmente consegue vivenciar e viver a melhor parte do mercado. Mas só que também não é tão fácil. E não é, aliás, não é tão fácil. É simples, mas não é fácil. E também não vai ser tão rápido. Esse negócio de que, 2, 3 meses eu vou ganhar, isso não é mercado fitness, não. Mano. Tu tá na academia, poder fazer 3 meses lá, tubo bomba e vai ter resultado. Não, não é isso não. Tá? A galera tem que ter consciência de que, primeiramente, a parte que a galera tem que fazer, parte da pessoa, não parte de você. É igual faculdade, é igual colégio. O colégio pode ser maravilhoso, pode ser o melhor colégio do mundo, mas é o aluno que faz o colégio. Não adianta o cara estar lá, assistir aula, não estudar em casa, não trabalhar, não fazer o dever de casa, não se dedicar. Não adianta. Pode ser o melhor método do mundo. Mas, irmão, quem depende é isso aí. E você é um cara que sabe muito bem disso. Quantas pessoas, quantos alunos já foram do Oliver? E quantos tem no Black Team? É a proporção. Quem vai, vai. Quem quer, faz. Quem não quer, dá desculpa. Sabe? E aí uma frase que eu tenho para mim hoje em dia é isso. O meu motivo tem que ser maior e mais forte do que a desculpa que eu posso dar. Sabe? O motivo é o que conta. Então, a persistência é tudo e mete a cara e vai. Mas só você, só o next level, só a tua mentoria, não vai fazer. A pessoa tem que fazer parte dela. É mais ou menos isso, né, cara? É evolução. A gente tem que estar disposto à evolução. E é como tudo na vida, né, velho? E a galera se perde nisso. Então, existe setupzinhos bons? Lógico que existe. A gente tem um método. Mas, cara, até quando a gente vai ficar acreditando em coisa fácil? A pergunta é essa. Até quando você vai ficar acreditando? As pessoas vão ficar acreditando em coisas fáceis? Porque, e é tão engraçado que chega gente aí vendendo coisa e falando que é avançado, porque isso aqui é uma entrada avançada, aí todo mundo cresce o olho. Só que o que você tem que ver é o seguinte: qual que é a taxa de acesso dessa porra? Qual que é a taxa disso tudo? Como é que é a taxa de execução disso? E é isso é o que importa. Porque, cara, o avançado, o básico, cara, putz, isso aí eu não tô no mercado para querer mostrar que eu sou foda, não. Porque eu não sou foda. Eu tô no mercado ali, velho, para ganhar minha grana, hoje em dia, para ganhar minha grana, e hoje em dia, muito para mudar, para ajudar muita gente. Esse é meu objetivo no mercado. Não é para querer mostrar, eu sou foda, eu tô aqui, olha, olha, olha que coisa difícil. Que eu falo, porra, não, não é. Porque não é difícil. O mais difícil é a nossa luta emocional, que cada um sabe a guerra que trava. Pode ser, Júlio. O Júlio,
galera, meu maior erro era não sair do trade ganhador, virar perdedor, nem pro zero eu levava stop. Então, cara, e o que que você está fazendo, Mohamed, para consertar isso? O que que seu plano de trade te diz nisso? Entendeu? Então, assim, porque no meu plano de trade, se eu, nunca isso vai acontecer, porque um trade ganhador, ele nunca vai ser perdedor. Por quê? Porque assim, se eu tenho direito de fazer uma parcial, eu tenho uma obrigação de fazer um break-even. Então, cabe a mim o quê? Conseguir seguir isso, ter a constância de seguir isso. E as coisas se resumem a isso. Mas pode falar aí, Júlio. Aí daqui a pouco Ô, galera. eu falo na parte vou passar, vou deixar o Júlio falar um pouquinho aqui, que ele está com um projeto bacana, bem legal, que eu acho que, igual ele falou aí, é bem afim do que eu tenho falado aí com vocês, do que eu falei com vocês aí. E logo em seguida que o Júlio terminar, a gente começa a falar do NPR. Mas igual eu falei com vocês, galera, o NPR é uma coisa muito simples. Como todo método, é simples. O que trava, o que está por trás é o segredo do mindset que a gente precisa criar por trás. Entendeu? Uhum. Vai lá, Julião, mete bronca aí, velho. Beleza, e aí galera, como é que vocês estão? Bom dia, tudo bem? Meu nome é Júlio, eu fui mentorado do Samuel, tive uma experiência muito boa com ele, né? Especialmente sobre mindset, e eu sou um cara muito apaixonado por psicologia, tá? Então, o que aconteceu? Eu acabei dando aula de psicologia na parte da educação, na matemática ali, e fui adentrando, tá? E há uns 3 meses atrás, eu comecei um projeto muito bacana, que eu gosto muito de comportamento humano. O que que eu fiz? Eu comecei a ver alguns traders operando ao vivo. Então, eu marcava com o trader entrava ali, começava a fazer as operações, observava o trader, o comportamento dele, o rosto dele, onde é que ele estava clicando, o que que ele estava fazendo. Ele começava a se sacudir na cadeira, ele começava a clicar em um monte de lugar, né? Coletar dados e eu criei uma mentoria. É uma mentoria que eu já vou passar os detalhes para vocês. Mas, por exemplo, para vocês terem ideia, tá? Quando a gente sente ansiedade e medo, que são coisas diferentes, tá? São rotas neurais diferentes, a gente começa a ter alguns comportamentos. Então, exemplo de um trader que está operando com medo, né? Ele operou lá nos 5 minutos, entrou nos 5 minutos da operação. O que que você faz agora? Você espera, né? A operação fazer o que tem que fazer no seu plano de trade. Aí o trader vai lá e troca o time frame para os 2 minutos. Depois ele Tem um troca para os menino aí, 15. só que tinha falado que tá Depois 6 ele anos volta de para os casa, não viu a 30. resposta dele. Ele Ele falou que começa a você trocar de atrasou time ele, frame toda foi hora. mentorado errado. Tem alguém com o Mas microfone ligado aí, né? quebrou. Ele começa a trocar de time Que frame toda atrasou hora, ele, foi tá? mentorado errado, E você não viu isso a torna tudo mensagem. muito difícil, né? Torna tudo muito difícil. Então, É a o ideia é projeto dele mapear do esse seu trade lá. comportamento de perto, tá? E aí fazer com que isso alivie a tua atenção, né? Anotar para ti, falar, pô, olha só, esse cara tá errando aqui, mas quando ele entra no treino, ele começa a balançar para frente. Isso é normal, cara. O maxilar tensiona, né? A gente vai mapear que emoção que é essa. Você está entrando sempre com essa emoção, de que maneira que isso está acontecendo. E para fazer isso funcionar, cara, eu tenho que ver você operar, tá? Ou você pode me mandar um vídeo também. Então, deixa eu mostrar rapidinho, que eu não quero tomar muito tempo da aula do Samuel. A aula dela é muito preciosa, né? Mas estou compartilhando aqui na tela com vocês. São 4 encontros, tá? Uma mentoria de 4 encontros. Eu começo assistindo você ao vivo, né? A gente marca um dia de pregão. Ó, Júlio, terça-feira eu faço abertura de mercado americano. Beleza, a gente marca um meet e você me mostra a sua tela e mostra o seu rosto. O que que você está fazendo, tá? Eu não vou criticar a tua operação, eu também tomo stop. Eu também tenho um dia difícil. Todo mundo aqui é trader, todo mundo passa por isso. Não tem julgamento. A gente não está aqui para se julgar. O que eu devia ter feito, o que devia. É para observar teu emocional mesmo, a gente olhar isso com realidade, tá? Na segunda semana, a gente faz um mapeamento de quais são os comportamentos. É medo ou ansiedade? São duas coisas diferentes. A rota neural é diferente, as atitudes são diferentes, tá? Na terceira semana, mais um vídeo de você operando, a gente vai desenhar um plano, onde é que você pode encaixar qual é a emoção que você está sentindo em determinadas operações. Fazer um mapeamento emocional disso, né? E na quarta semana, mais estratégias para você mapear. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha 10 questões emocionais, tá? Nas 4 semanas eu consigo pegar as 10? Não. Você consegue pegar 5, 6 e se instrumentalizar para correr atrás das outras 4. Para acelerar esse processo que, como o Samuel falou, é inevitável. Você precisa passar por todas as fases, tá? Quais são as partes que a gente tem disso? Para os mentorados do Samuel, é R$ 399. Para os alunos do Next Level, R$ 899. Julio, fala, tô com medo.
que eu faço para entender esse produto? Faz o seguinte, eu vou divulgar esse material lá no grupo dos traders ali, né? O nosso grupo que a gente tem com o Samuel, esses dois slides para vocês, tá? E o que que você vai fazer, cara? Você vai marcar comigo no WhatsApp e eu vou, vou te dar uma pílula disso. Me procura, marca comigo sem custo, para você conhecer. Se você achar interessante a abordagem, marca o encontro, veja você operando, eu vou conseguir levantar coisas do seu comportamento ali naquele momento e vou conseguir te dar algum direcionamento. E se você achar interessante, a gente amplia, daí entra dentro da mentoria e amplia esses direcionamentos para te ajudar e acelerar teu processo de desenvolvimento. Tá? Então essa é a ideia, certo? Eu vou divulgar esse material também lá no grupo e fico à disposição de vocês também para tirar dúvidas, tá? Normal aqui, tá normal, beleza. É isso aí. Eu não vou mais tomar tempo aí da aula do Samuel. O Samuel tem uma super aula para dar pra gente. Obrigado pela atenção de vocês e estou à disposição, galera. Vou ficar quietinho aqui agora e vou mandar bala aí. Samuel, chega mais. Arrebenta aí a E aula com o obrigado. nosso. Falando. Pô, Júlio, fica mais uns 2 minutinhos aí que eu tô comendo um milho aqui, velho. Ah, Aproveitei, beleza. aproveitei, eu tô comendo um milhozinho aqui do Festa Juliana. Ah, não, arrebenta aí, cara, tranquilo. Bom, olha só, galera, coisas que eu levantei aqui, que são importantes. Espera aí, deixa eu achar um negócio aqui. Só um pouquinho. Coisas que eu levantei que são importantes, que são as mais interessantes, tá? Peraí. Vai comendo milho aí. Cadê? Share screen. Ô, vocês estão vendo meu paintbrush aí? Não tá aparecendo paintbrush? E agora, tá aparecendo paintbrush? Agora tá. Yes. Vamos lá, então. Então, olha só, alguns traders trabalhando, tá? O que que pegava com os traders que estavam trabalhando Eu assisti muito, tá? Foi muito interessante, né? Vamos supor, o cara entrou aqui numa barra elefante, tá? Entrou na barra elefante e a entrada dele era aqui. A entrada dele deveria ser por aqui. Mas ele entrou aqui em cima. Tá? Ele entrou atrasado na barra elefante, né? E o que que a gente vai investigar? Não é a qualidade da tua entrada, mas o espaço de conversa interna, né? Começa com uma conversa muito culposa, do tipo, cara, eu deveria ter entrado antes. Bah, às vezes ele fala, eu sou um bosta. Ele se xinga. Sou um bosta. Olha o que que eu fiz. Olha o que que eu fiz de errado, né? E aí, já sei. Vou trocar de time frame, porque de repente, num outro time frame, isso é uma boa ideia. Não, a ideia é ruim nesse daqui, mas vai que nos 15 encaixa, né? Vai que Deus encaixa nos 15. Obviamente isso não funciona, né? Então vou trocar para os 15 minutos. Não, peraí, vou trocar para os 5. Não, peraí, vou trocar para os 30. Cada time frame que você troca surge uma linha de raciocínio diferente, uma ideia diferente, uma forma diferente de pensar, e aí o negócio começa a dar problema. Aí o preço começa a caminhar. O preço vai lá, sobe, e aí devia ser a região de take profit dele, né? E aí ele falou, eu não vou tirar agora. Eu vou esperar. Não é teu plano, né? Mas aí o que que o nosso amigo preço faz? Ele enfia a mão na sua cara, começa a cair, tá? E aí vem o arrependimento. O que que é o arrependimento que a gente tem? Cara, devia ter tirado o lucro. Olha o que que eu fiz. E aí começa a lenda do e se eu tivesse tirado o lucro, meu PNL já seria tanto, eu já teria ganhado tanto e já teria passado na prova e já teria isso, já teria aquilo, já teria aquele outro. Um monte de coisa, tá? E aí você toma stop. Para, você observa o que que você deveria ter feito, como você deveria ter feito, como tinha que ter desenvolvido. Só que tem um problema, toda a carga emocional de tudo isso aqui que aconteceu durante o trade, você carrega para o próximo trade. E aí você vai atrás do próximo trade, você não vai limpo, você não vai tranquilo. Você vai com tudo isso daqui na tua cabeça. Você não passa a borracha, né? Às vezes isso aqui dura mais de um dia. E aí você vai para o próximo trade. Em vez da gente sentir as coisas, a gente tenta resolver o que a gente sente.
Então, pô, tô me sentindo frustrado, vou fazer alguma coisa para resolver isso. E a frustração você sente, não se resolve. Pelo menos não no mercado financeiro. Você vai procurar uma outra operação para quê? O que você perdeu na primeira operação, já sei, vou resolver agora. Eu vou resolver com uma segunda operação. Maravilha. Você acha que vai dar certo isso? Quem é que já conseguiu fazer isso dar certo? A segunda operação não respeita nenhum critério, não respeita nada, você não está operando, você está resolvendo a frustração que está toda dentro do quadro. Você não está operando com método, você está operando com emocional. A segunda operação dá problema. O que que você vai fazer? Você vai se regular buscando a terceira operação. O que que você acha que vai acontecer? Então, o objetivo da mentoria é fazer o seguinte: falou, cara, você está enxergando mesmo toda essa tua conversa interna? Como é que a gente pode limpar isso? Você consegue limpar, jogar essa parte aqui fora? Se a gente puder limpar essa parte fora, você vai ter um processo que vai ser muito mais limpo. Tu vai carregar menos carga emocional para o próximo trade. Agora a gente pode limpar essa parte aqui. E a gente vai começar a tornar o campo que você está operando cada vez menos hostil. Quanto menos hostil for o lugar que você está operando no teu campo emocional, mais tranquilo é para você aprender, você está aberto à aprendizagem, aberto a enxergar os erros, sem culpa, sem remorso, sem arrependimento, sem a carga emocional sendo posta de um trade para o outro e sem derrubar aquele. Imagina uma trilha de dominó, você derruba o dominó e vai embora. É um dominó atrás do outro. Você não sabe qual é o primeiro dominó. Só sabe que você tem um dia de fúria, a coisa estoura, né, e vai embora. A gente vai encontrar qual é o primeiro dominó, pegar e segurar ele no ar, evitar que os outros dominós caiam e isso te machuque a tua conta e te deixe instável emocionalmente. É muito mais difícil você voltar a aprender depois de um machucado sério, né? Isso machuca a gente, você arrebenta uma conta, tem um prejuízo importante, tá? Então, o objetivo E da mentoria frisando, Júlio, e Oi. aí a gente tira o foco, né? A gente começa, aí a pessoa, a gente vai começa a tirar o foco. Qual que é o maior foco aí? Porra, são nos nossos erros, né? É o. Aí não, mas aí eu começo a tirar o foco. Aí e deixo o erro de lado, não pego o erro e não corrijo. Aí, ou seja, volto para aquilo que eu falei no começo. Não evolui. Por quê? Ele vai fazer esse erro de novo. Vai. Vai fazer esse erro de novo, e de novo, e de novo. Por quê? Porque ele não aceitou que aquilo foi um erro. Aquilo ali foi talvez uma fraqueza, uma coisa, mas não foi um erro, não foi, sacou? É essa ideia, por isso que eu gostei muito do seu projeto, cara. Uhum. E a ideia não é eu ficar, fiscalizar você, tipo, esse cara vai ficar me olhando, ou operar e vai me julgar. Cara, eu também tomo stop. Eu também tomo dia ruim. O que eu quero é observar você, porque você, enquanto você está com medo e com ansiedade, é muito difícil você ser observador de si mesmo. Isso é muito difícil, porque tu está envolvido emocionalmente. A gente demora para poder se descolar e se ver em terceira pessoa, tipo jogando GTA, né? Você se vendo assim e você operando, entende? Demora porque tu tá envolvido na questão. Tu precisa conversar com alguém, muitas vezes, para te descolar disso e ver o que que tá pegando. E aí o objetivo da mentoria é fazer esse mapeamento para poder acelerar teu processo de descolamento e tu consegue mapear, pô, eu tô ansioso na entrada do trade, eu tô ansioso no take profit. Quer ver só um negócio que me deixava ansioso pra caramba? Aqui, por exemplo, imagina que era minha ideia de um push. Eu ficava ansioso e eu mapeei. Falei, pô, o preço chegava aqui e voltava. Eu ia pegar e não peguei. E agora? Eu boto no break-even e agora eu deveria ter pego. E se eu tivesse pego, eu já estaria com PNL. E agora, calma. Senta sobre o que você sente e trabalha com isso. Se não chegou no primeiro take profit, não está no teu plano, então não é para fazer e pronto, né? Mas ali era um gatilho. Depois eu desarmei esse gatilho. Então, esse mapeamento que a gente vai fazer na mentoria, tá? Samuel, era isso. Acho que eu dei meu Top. recado. Não, Comeu top, milho aí, top. cara? Não, top. Beleza. Então, valeu demais, Júlio. Valeu Valeu. demais. Bora aqui. Então, galera, vamos lá terminar aí, ó, né? Na verdade, terminar não, né? Começar falando do tema mesmo da live, né? Mas, cara, como eu falei com vocês, não tem como a gente pensar em qualquer filtro, qualquer coisa, sem entender o porquê das coisas. No mercado a gente precisa entender o porquê das coisas. E essa é a ideia, sabe? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho do filtro NPR. Cara, o que é o filtro NPR? Vocês vão ver, é uma coisa muito simples, como todo método Oliver, ele é bem simples, né? Ele é uma ideia bem simples disso tudo. É totalmente inspirado, né, no que o Oli fala. É um checklist, sabe? Que todo o seu trade tem que passar. Não, cara, por quê?
porque vocês vão ver que aplicando essa coisa tão simples, a gente evita fazer tantas burradas que mais para frente a gente. Lembra que eu falei com vocês? Ó, a gente tem um estágio de, cara, eu só consigo perceber a burrada depois. Então, se eu estou nesse estágio, eu só consegui perceber a burrada depois, se eu consigo filtrar aquilo ali, provavelmente eu não vou nem perceber aquela burrada depois, porque eu não vou fazer aquela burrada. Então, o NPR ele vai ajudar muito nisso, sabe? E é aquela questão seguinte, é entender que, pô, beleza, cara, a gente joga probabilidade. O NPR ele vai estar o quê? Vai estar selecionando as maiores probabilidades, os trades de maior probabilidade. E entender também que, cara, que se ele passar, é um trade que você tem que fazer. E que você não precisa. Igual, não, igual muita gente fala, ai, muito mentorado meu pega e fala, ai, eu fiz certo nesse trade. Pô, quem sou eu para saber se foi certo ou errado e tal? Aí o que eu respondo meu mentorado? Passou no NPR? Ah, passou. Então, cara, você lembra? Você tá pegando boa experiência. Talvez não deu lucro e tal, mas, pô, você tá pegando boa experiência. E essa é a ideia. Então, cara, se passou no seu NPR, você teve os 3 cheques, é um trade que você tem que fazer. É um must take trade, que é o que o Oliver fala, cara, você tem que fazer. Se você deixa de lado os trades que você tem para fazer, cara, você está sendo omisso. E aí, quem está ganhando? Aí você já começa a perder. Por quê? Você já perdeu a primeira luta ali. Você já perdeu sua primeira luta interna. Por quê? Eu sei que para mim entrar eu preciso que passe num filtro. Passou no filtro. Aí começa. Ai, mas será que negócio? Não, mas ai, será que tem ali? Não, mas é isso que você precisa? Não, não é. Mas aí você tá lá por quê? Por causa de segurança, por causa de dúvida. E quem ganhou nessa coisa? Sua insegurança, sua dúvida. Então, pensar primeiro pensamento no filtro NPR é isso, sabe? Se passou nos filtros que eu vou explicar para vocês, você tem que fazer esse trade. Ah, mas, pô, atualmente você tem o contexto de saber qual ali. Depois vocês vão ver. Não vai ser o tema dessa aqui, mas assim, tem uma forma mais avançada. O NPR é uma coisa mais básica que a gente usa. Mas depois que você já acostumou com o NPR, com isso tudo, a gente consegue melhorar ainda mais esse filtro. E aí a gente consegue trabalhar mais coisas que é adicionando um O, que é um O de objetivo. Mas, cara, inicialmente, para quem está todo mundo nesse estado, é um NPR. E a ideia é disso, cara, que se passou, é a probabilidade, ou seja, está te mostrando que aquilo ali, cara, é um trade de alta probabilidade, é um trade que você tem que estar dentro. Então, o que é o NPR em si? Então, N. O N vem do quê? Do nome, de name. O que é isso? Cara, o que isso quer dizer? Significa, cara, que, cara, se você sempre buscar um evento, uma coisa que você pode nomear no gráfico, você não vai estar operando sentimento. Você vai sempre ter um gatilho ali. Ah, eu estou fazendo, eu acho que vai subir. É diferente de, olha, deu um evento aqui que pode ser uma ignição. Então acaba que a gente para de começar, de deixar o achismo de lado. Então, assim, eu sei, ó, isso aqui é uma barra elefante, isso aqui é uma mudança de cor. Então, assim, e pensar que, cara, a gente inicialmente, a gente trabalha com quais eventos? Cara, o que eu falo com meus mentorados, a gente trabalha inicialmente, foca nos eventos de poder. Barra elefante, cauda de Teus e os 180, porque são quanto maior a força da barra, menor você precisa de contexto. Color change é evento? É evento também, né? Então, se teve uma color change é um evento. Mas eu sabendo que color change eu vou precisar do quê? De uma noção de contexto maior. E aí, atualmente, eu tenho essa noção de contexto? Aí é a pergunta. Não sei. Então, porque igual tem 60 pessoas aqui na sala. Eu não sei se todo mundo tem essa noção, não tem como eu saber. Então, o que eu falo é, se você não está numa coisa mais intermediária, né? Numa visão de contexto, que essa visão de contexto é feita com experiência, cara, foca em fazer trades que você pode nomear. E o que eu posso nomear? Uma barra elefante, é uma tail bar, aí eu quero uma RBI também, mas, cara, fazer color change só em critérios de color change. Aí
Qual que é o critério de color change? Porra, um pullback, né? A pessoa fazer um color change no pullback, no VBS ou no VSS. Entendeu? Então, cara, o que é o nome? É realmente isso. A ideia é que você consiga identificar um padrão claro, que uma coisa reconhecível é que você está entendendo a linguagem do mercado. E ali você definiu os sinais dele. Então não é só simplesmente, eu nomear. Tá vendo? É todo um mindset por trás. Por quê? Porque isso me dá a garantia do quê? Cara, eu não estou fazendo meu sentimento, eu não estou vendo que eu estou achando. Não, eu estou tomando uma reação frente ao que o mercado me mostrou. E aí a gente começa a mapear isso e a gente começa a ver, cara, que é engraçado. Que, porra, muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo alguma coisa e aí no NPR, aí você vai. Eu falo por experiência própria, experiência com meus mentores. E aí, cadê o NPR? Não teve nome, né? E aí a gente volta lá ao retrocesso. Por quê? Porque a gente foi o quê? Operou sentimento. Porque não, porque eu achei não, porque o gráfico tá bonita, e aí eu já fui com viés e fui fazer a operação. Então, como que a gente filtra isso? Nomeando. Sempre, para mim ter um trade, eu preciso o quê? De um evento, né? O trade não é um evento, a localização correta com risco aceitável. Então, cara, para mim ter um trade, eu preciso nomear alguma coisa. E quais são as mais fáceis, mais de uma pessoa nomear? Os eventos de poder. Color change é evento? É evento, mas sabendo que você precisa de um contexto. Então, se você está sabendo disso tudo e os sinais estão claros, ótimo, legal, você conseguiu nomear. Se você não consegue dar um nome para o que está acontecendo, é porque a coisa não está clara. É o que eu falo com o pessoal. Se você está vendo uma coisa ali e não está claro, cara, se não está claro, não tem que fazer nada. Entendeu? Você vai. Senão é sorte. Como é que você vai falar de probabilidade daquilo ali? Porque, pô, você vai ter uma constância Não, então, cara, você precisa das coisas claras. Então a gente precisa, é isso, ver o mercado não com nossos olhos, que é o maior erro. Eu falei isso para muito mentorado meu semana passada, que foi engraçado, porque todos estavam tentando validar o que eles pensam no mercado. Cara, o mercado é psicólogo para a gente querer validar alguma coisa que a gente pensa ou não. Nosso papel é validar o que o mercado fala e não o inverso, o mercado validar o que a gente pensa. Entendeu? Então, e como que a gente consegue já, parar com isso? Cara, eu só faço trade que eu posso nomear. Porque ali o mercado está me mostrando alguma coisa. Só que só isso basta? Não. Só isso não basta. Porque o trade não é uma coisa que eu posso nomear numa localização correta. Aí o trade não é na localização correta. Então o que vem o P? O P é o position, a posição, a localização. Então, qual que é. Como que a gente estabelece essa posição? Depende. Se a gente está na abertura de mercado, entender se eu estou operando abertura de mercado, qual que é meu critério de posição, de localização? Fab Four. Então eu vou olhar toda a posição em relação a Fab Four. Se for no mercado em andamento, qual que é meu critério? A média de 20 e o estado de mercado e a distância entre as médias. Então, e a pergunta é o seguinte: eu preciso entender nesse primeiro momento toda esses contextos, né? Porque isso é um contexto de mercado, de localização. Não, cara. Você só precisa pensar e falar, porra, eu tô querendo comprar? Compra, qual que é a melhor posição de compra? Acima da média de 20, uma média de 20 direcional, e eu comprar próximo da média de 20. Tá numa posição boa? Beleza. Não. Eu tô querendo. Aí eu sei que a posição boa é essa. Eu tô querendo comprar lá, o mercado já está expandido e longe da média de 20. Mas é uma barra elefante linda e tal, vai até de limpeza e tal. Mas, porra, cara, tá numa posição boa? Não, tá. Então, você tem um evento? Tem, mas eu não tenho uma posição boa. Então, eu tenho um cheque e um que não é cheque. Então, pensar assim, cara, não basta o evento ter nome, ele precisa acontecer numa posição boa. O bom nesse primeiro momento, nesse primeiro filtro, é o quê? Nada que seja estúpido. Porque hoje em dia vocês não têm ainda, não falo assim, querendo ofender ninguém, é que vocês não têm ainda o contexto. Não é porque vocês estão criando esse contexto. Então, muitas vezes, a gente não tem esse contexto de acertar. Então, se a gente quer botar muita coisa para pensar, não vai dar certo. Então, pensa disso. Cara,
eu não posso fazer nada de uma coisa que seja estúpida. Então já resolve muito dos seus problemas de questão de localização. O que é localização estúpida? Porra, eu sei que média de 20, flat, tende a falhar. Eu tenho uma barra elefante surgindo uma média de 20 flat, essa barra nem é de limpeza, surgindo, não, terminando uma média de 20 flat. Eu teve o evento? Tive. Eu tive a localização? A localização tá um lixo. Se você virasse para alguém, alguém virasse para você, você ia falar, pô, cara, essa porra tá uma merda, você não entendeu? Então é estúpido. Então eu não vou fazer. Ah, ele pode ir? Pode. Claro que ele pode, mas é um jogo de probabilidade. Eu quero jogar com as probabilidades a meu favor. Então, são as melhores? Os trades surgindo da 200, né? Que são as melhores localizações, e nas localizações próximas das médias e próximos de Fab fora ali são disso. Eu posso fazer trade de numa posição 2? Posso. Também posso, tranquilo. Mas entender que aí vem depois, né, futuramente vocês vão ver que, cara, só o NPR não basta, eu preciso ter mais um objetivo e tal, mas isso é para outra coisa. Então, eu preciso que vocês entendam isso. Como que eu filtro? Como que eu começo a ser mais assertivo nas minhas entradas? Cara, fazendo entradas que são derivadas de um evento numa localização que não é estúpida. E a localização, eu preciso entender se for abertura de mercado, meu critério de localização é o preço e Fab4. E se for durante o mercado, meu critério de localização é o quê? Estado de mercado e distância de preços e médias. E de onde está surgindo. Ponto. E aí isso tudo vai me dizer se a localização é boa ou ruim. Isso aí é só simplesmente você vai bater o olho e vai falar. Não tem muito o que pensar, não tem muito segredo. A gente sabe. Você bate o olho e sabe. Só que muitas vezes a gente não quer aceitar. Aí a gente quer validar nosso pensamento no mercado. E não validar o que o mercado está nos falando. E esse é o cuidado que a gente tem que ter. Para isso que existe o filtro. Não adianta nada eu ter esse filtro e querer usar ele da forma que eu quero usar. Também não vai adiantar porra nenhuma, sacou? E aí vem o risco. O que é o risco? Cara, o risco a gente tem dois fatores que eu trabalho muito com risco. Na essência, na essência do Oliver em si, o risco que ele fala é para você fazer uma análise se esse trade cabe dentro do seu máximo loss por trade. Então, o que é um trade que passe no risco? É um trade que o meu máximo loss por trade é 200, se eu perder esse trade, ele não vai ter 200. Então, esse é um risco para mim aceitável. Só que eu utilizo, né, não é claro que não é o Oliver que fala isso claramente, mas é uma coisa que ele passa muito para a gente, que é uma visão que a gente começa, que é uma visão um pouco mais, não é avançada, mas assim, um pouco mais inteligente, ao meu ver, um pouco mais inteligente, de pensar na faceta risco, de não só pensar nisso, de que, cara, se eu sei exatamente o tanto que eu posso perder e se essa perda encaixa no máximo que eu posso perder. Não. Eu penso também na probabilidade daquilo se pagar, no risco de eu estar comprando alguma coisa muito cara, de eu estar gastando muita coisa por muito cara. Então, o que eu olho? O que eu avalio também nisso? Eu avalio o quê? Cara, pô, beleza, eu tenho uma barra elefante ali, uma barra elefante, distanciamento de 3 dedos, pô, a localização tá boa. Eu vou fazer uma contra-tendência. A média de 20, qual que vai ser minha primeira resistência ali? Geralmente uma contra-tendência seria ali, né? Ou 50% da queda, ou a primeira resistência forte. Ou a média de 20. Cara, meu stop ele tem chance de, tipo assim, ele vai se pagar até chegar ali? É inteligente? Ah, se ele for, né? Aquele risco ali puder se pagar até ali, cara, então é um risco que eu não estou comprando gato por lebre. Então eu penso também no fator risco, se ele cabe no meu LPT, mas se ele também tem essa probabilidade de se pagar, sabe? Por quê? Cara, a nossa proteção financeira vem em primeiro lugar, não é não? A única coisa que a gente tem controle é as nossas perdas. A gente não vai ter controle sobre nossos ganhos. Então eu tenho que ver se aquela minha perda é uma perda inteligente, se é uma perda que cabe, se é uma perda disso tudo. Se aquilo ali, por quê? Você tem que entender que, cara, você entrou no trade ali, esse dinheiro, aquele stop,
não te pertence mais, você pagou, você não está comprando experiência, vocês não estão vivendo experiência. Ah, por mais que o dinheiro não saiu da conta. Mas, cara, é como se fosse um cheque branco. Eu para estar ali, eu paguei aquele valor daquele stop. Então, qual que é a ideia? A ideia é que eu tire a melhor experiência daquilo. Por quê? Eu posso ter duas coisas. Eu já comprei alguma coisa e usufruí bem daquilo, ou posso ter comprado alguma coisa e usufruir mal daquilo. Mas o comprado eu comprei. Entenderam? Entenderam esse ponto? Os três pontos da NPR, igual eu falei com vocês, é muito simples, é um conceito muito simples. Mas é um conceito simples que a gente vai se pegar nos três. E se você se pegar nos três, será que eu sei que o trade é um evento numa localização correta com risco aceitável? Aí a pergunta é: nos seus últimos trades, será que você olhou isso para entrar ou você está procurando outras coisas para validar seu trade? Deixa eu ver aqui. Exemplo, o risco seria entrando em estado lateral, porém com uma barra elefante que nem tem 1 para 1. Então, cara, se for um trade disso aí, o que que acontece? Eu tenho um evento, beleza, tem uma barra elefante, mas aí você está me falando, o mercado tá lateralizado, ou seja, a média de 20 está flat. Para mim operar em localização assim, que eu não falo que é estúpido, média de 20 flat, só se eu tiver um evento de barra elefante de limpeza. Então, esse trade aqui, ele não passaria. Por quê? Porque eu não tive o evento correto. Porque a minha localização pede um outro evento. Sacou? E aí, além disso tudo, o risco não se compara. Então, é um trade que eu tomaria. Ah, ele foi, explodiu e tal. Beleza, velho. Ótimo, bacana, foi. Sensacional. Legal, boa sorte. Que bom para quem teve coragem, sabe? Eu penso muito nisso, nesse pensamento. Dúvidas, galera? Mais alguma dúvida aí? Alguma coisa? Então a gente vai passar um pouquinho mais para frente para focar um pouquinho. Se não, se alguém tiver alguma dúvida aí, alguma coisa disso, pode perguntar aí. Pegar o microfone, perguntar aí. Vou dar um minutinho para vocês aí ver se vocês têm dúvida ou não. Média flat é média plana. Média plana está te dizendo o quê? Que o mercado está sem tendência. E a gente quer operar o quê? Tendência. Então, em tese, toda média plana é uma operação de uma localização ruim. Aí, entende? Olha como é que é o nosso pensamento. Aí, tipo assim, exemplo, Regina. A gente quer validar o quê? Entrando em estado lateral na trap não seria ideal para fazer isso. Cara, você para que, tipo assim, você tá me falando, eu tô no estado lateral, eu tô numa trap, tá te mostrando tudo que você não pode fazer, que o negócio não é. Aí, eu poderia fazer um scalpzinho ali. Pô, você poderia fazer o que você quiser, cara. Mas, entendeu? Tipo, aí a gente quer validar o nosso pensamento, cara. Pô, o mercado tá te mostrando que não é um lugar legal pra você fazer. Porra, eu preciso de um evento, uma localização correta. Eu não tenho nem a porra do evento, não tenho nem a localização. Eu posso tentar. Mas isso é o quê? Vira sorte. E sorte um dia acaba. Entendeu? O seu exemplo foi ótimo. Então disso tudo. Então a gente acaba e é mais forte que a gente, saca? É sempre mais forte que a gente isso. A gente sempre vai, não, é porque tem sempre aquela exceção. Só que, cara, se é exceção, não é regra. E a gente que joga o quê? A probabilidade. Então a gente quer as regras, a gente não quer as exceções. Porque se a gente for a exceção, a gente vai se fuder. Entendeu? A gente vai se fuder. Se a gente for focar nas exceções, mano, a gente vai se fuder, velho, porque é exceção, porra. Não é uma coisa que vai acontecer. E aí a gente já tá fazendo uma coisa errada e foi o que o Júlio falou com vocês. A gente já deu o gatilho errado ali, cara. Depois que a gente entra numa coisa errada, meu irmão, é aquela coisa que começa errado vai dar merda no final. Vai dar merda.
você já começou perdendo a porra do trem ali. Entendeu? As melhores trades seriam sempre a favor da média de 20. Então, os melhores trades são trades que surgem na média de 200 no estado comprimido. Mas a grande maioria dos stops são em trades contra a tendência, contra a média de 20. Então, em tese, os melhores trades também são sempre a favor da média de 20, né? Próximo e a favor da média de 20. E aí, só que aí o que acontece? A gente sabe disso, muitas vezes, dando esse exemplo. Olha, eu sei que, porra, os meus melhores, tipo assim, os melhores trades, eles são próximos da média de 20 e a média de 20 é a meu favor. Eu sei que média de 20 flat tende a falhar o padrão. Por quê? Porque que a média de 20 flat, ela tá me dizendo? Tá me dizendo que o preço está congestionado. Aí eu tenho uma barra elefante saindo não, cortando, deixa eu ver que eu consigo compartilhar com vocês aqui o tela. Deixa eu ver aqui, peraí. Whiteboard. Deixa eu fazer um whiteboard aqui. Só fazer um whiteboard aqui para ficar mais fácil aqui, porque. Beleza. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma média flat. E aí, o que essa média está me mostrando? Cara, está me mostrando o quê? Que o preço está lateralizado, que os últimos 20 preços não andou, não andou. Mas eu sei que até a lateralização, o quê? É um espaço entre galera, não risca aí não, porque senão dá pau. Deixa que só eu risco. Disso tudo. E aí eu tenho uma barra elefante aqui. Aí, na verdade, nem tem uma barra elefante. Eu tive essa barra elefante. Aí eu fui e... Vamos botar essa barra verde aqui. Tá. E aí eu fui aqui. Pô, o que é isso? Um menos 180. É um menos 180. É um evento. Só que eu sei que tende a falhar. Por quê? Porque a localização desse cara aqui é onde? Eu quero esse cara aonde? Longe da média. Ele está longe da média? Não, ele está na mão. Se ele for, vai ser uma regra ou vai ser uma exceção? Exceção. Vai ser uma exceção. E aí eu vou ficar buscando isso. Por quê? Cara, além do mais, se está te mostrando que está aqui, pode estar congestionado com barras grandes. E é o que acontece muito. Você tem uma congestão de barra grande, está brigando ali, uma força para baixo, uma força para cima, uma força para baixo, vai estar dentro daquele range ali, que a média de 20 está te mostrando aí, você está dentro de um range. Aí a pergunta é, se eu estou dentro do range, meu plano de trade, que é o plano de trade de todo mundo aí, que geralmente os 7 passos são para operar uma baleia, nesse range cabe uma baleia ou não? Aí que entra a questão de objetivo, lá que eu falei que é uma coisa mais avançada para vocês. Entenderam? Então, e aí, então, pô, se eu quero operar baleia, que é operar tendência, e eu não estou em tendência, eu não posso usar a mesma coisa, porque senão se opera do mesmo jeito. E aí, só que a galera, o mercado tá te mostrando isso, tá te falando isso, você sabe. Só que, cara, a gente fica cego. Por quê? Porque a gente. E aí faz uma. Barra elefante não funciona. Essa barra elefante aí não vai funcionar, não. Realmente, nunca vai funcionar. E aí, o problema tá na barra elefante ou tá na gente que primeiro não detectou nosso erro, ou seja, não conheceu o nosso erro, depois não mudou o nosso erro. Entendeu? Essas são as questões, sabe? Então, e aí o que acontece? Cara, então beleza, a gente sabe que a gente tem essa questão do NPR. E aí eu vou tocar no assunto aqui que eu comecei falando para vocês, e eu acho que é bem válido ele para terminar. Que é o quê? Aquele must take trade. Cara, se um trade ele passa no NPR, é um trade must trade, sabe? Por quê? O que é isso?
Cara, aquilo ali, você tem que pensar que é os quê? Você não tem um filtro, você não trabalha com probabilidade, você não tem um filtro, você teve aquilo, é o mercado te mostrando que tem uma probabilidade de bandeja ali. Ele tá te mostrando e falando, pô, peraí, não é uma coisa que você acha, é uma coisa boa, a maior probabilidade pode não ir? Pode, mas está alinhado com tudo que você estudou, está alinhado com todo o seu objetivo, com tudo que você se treinou, que você preparou para fazer. E aí você vai e não aperta o botão. E aí, o que que acontece? Aí nisso você já começa a errar. Por quê? Porque, você, entre aspas, que o Oliver chama o pecado da omissão. Sabe? Porque, cara, o errar não é só agir errado. O errar também é quando a gente pega isso, o custo de não agir. Sabe? Por quê? Porque, cara, se você começa a entrar nisso, você está começando a levar seu pensamento para outros fatores que não é o que você negociou. Por quê? Qual que é o seu fator de entrada? Meu fator de entrada é se passou no filtro NPR, eu estou entrando. Se eu não. Aí passou no filtro, mas aí eu começo. Ai, não, deixa eu dar uma olhada no outro time frame. Esse é o seu fator de entrada? Não, então aí você já está começando a fazer o quê? Já está perdendo uma guerra. Que aí vai desencadear outras coisas. E aí o que que acontece? Cara, isso é o que vai atrapalhando. A gente não. A gente, mas é muito simples. Não, mas essa coisa é muito simples. E a gente não faz o simples porque a fala, entre aspas, é muito simples e a gente precisa de mais complexidade. Só que essa mais complexidade ela vai te ajudar, vai te atrapalhar, porque se fosse uma maior complexidade que funcionasse, vocês não acham que o Oliver já teria colocado pra gente? É isso que eu falo. Então, cara, eu acho assim, se é um must take, ou seja, se tem três lá no seu NPR, cara, é uma coisa que você vai fazer. E se você hesitar, se você começar a pensar demais, cara, você já vai começar a julgar contra seu desenvolvimento. Lembra o começo do desenvolvimento? Cara, eu preciso ter boas experiências. E aí, a partir do momento que a gente começa a hesitar, que nossa, a gente começa a entrar em conflito com a gente mesmo, a gente está tendo boas experiências ou mais experiência ali? Não estou falando de técnica, não. Porque não chegou nem na técnica, né? Chegou. Aí a gente já começou numa má experiência emocional. E aí o emocional, por mais que a gente saiba a técnica, vai pensar na exceção, dessa vez vai ser diferente, deixa eu fazer. E aí você deixa a sua técnica de lado e desencarra, aí você sabe, né? O final da história. Então, é por isso que a gente tem que pensar, cara, assim, pensa assim, o NPR é assim, é como se fosse o universo mesmo. Ele tá te mandando um presente ali, ó, embrulhadinho, com laço e tudo. Você pode querer abrir ou não abrir. Mas, porra, se você tá recebendo um presente certinho de tudo ali, você vai estar negando, né? Negando. Aí, o que que acontece? Você negou aquilo, aí ele foi, aí você começa a falar, pô, puta que pariu. Aí o que que você vai fazer? Outro trade de vingança. O outro trade vai estar um pouco semelhante, mas não vai bater. E aí você vai e faz. Porque eu perdi aquilo ali, não, já perdi. E aí, cara, desencadeia um tanto de coisa. Então, cara, não pode deixar as coisas desencadear, não pode deixar o medo tomar conta. Assim, a gente não tem que ter medo de estar errado ou estar certo, porque o mercado não é um lugar para a gente estar errado ou para estar certo. O mercado é para a gente, é um lugar para a gente agir como tem que agir ou não agir. Não é estar certo ou estar errado. Que a gente nunca sabe o que vai estar certo ou estar errado, mas a gente tem um controle do quê? Da gente poder agir certo. E o que é agir certo? Pô, agir certo é fazer tudo que eu tenho que fazer. E se eu fizer uma coisa tudo que eu tenho para fazer, eu já comprei uma metodologia, eu não preciso de backtest, esse backtest já foi feito, esse backtest é um backtest real, então, cara, eu vou estar julgando com a probabilidade a meu favor. Se eu julgar com a probabilidade a meu favor, no final das contas, eu vou estar evoluindo. Entenderam? Então, galera, vamos finalizar por aqui, sabe? E a ideia aqui é o seguinte, cara, uma mensagenzinha assim que eu tenho muito para falar com vocês é o seguinte, galera, pensa bem. O sucesso, velho, assim, leva isso para processo, assim, o sucesso no trade, cara, não é sobre o que a gente faz, mas também, tipo, cara, é no que a gente não deixa de fazer, sabe? Por quê?
Porque, cara, se a gente começa sabendo que a gente tinha que fazer uma coisa e deixando de fazer, a gente já também tá perdendo essa guerra. Também tá perdendo essa guerra, sabe? E o trade é uma guerra. Entendeu? Por quê? Porque a gente está desconfiando do processo, a gente está buscando uma exceção. E toda vez que a gente está buscando uma exceção, velho, a gente está desconfiando do processo, desconfiando do método. Então, se eu não confio no método, não tem problema, é só não utilizar, cara. Mas aí agora, eu ficar querendo, buscando validar, ai, meu Deus, eu só tô. Cara, não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso vai te destruir emocionalmente. Então, se eu quero utilizar um método, eu preciso de boa experiência. Onde que eu vou conseguir boa experiência? Utilizando o filtro NPR. Isso aí, se você usar com disciplina, você vai ver pô, você vai estar com disciplina, você vai estar vendo, sua confiança vai aumentar. Por quê? Porque suas perdas estão onde? Estão dentro dos seus erros. E aí você vai conseguir cortar inúmeros erros, inúmeras coisas que são bobas que a gente não deveria fazer, só perguntando isso, falando, pô, peraí, para me entrar no trade eu preciso disso. Tem isso? Não, não tem. Então não é um trade. Não é um trade. Esse é o pensamento que a gente tem que saber. Esse é o pensamento que é assim, que é o que eu levo para mim, é o que que eu tento passar para os meus, né, para as pessoas próximas a mim. Beleza, galera? Então espero aí, espero que vocês tenham gostado. Espero que, igual eu falei com vocês, o conceito em si do NPR não tem mágica, não é um setup milagroso, não tem, mas ele é muito mais por trás do mindset. E o mercado cara, é mindset. Ah, quantos por cento é técnica e quanto não sei? É uma mistura das duas. Mas lembrando que a técnica também tem mindset, porque não adianta nada eu saber e não executar. Sacou? Não. Beleza, galera. Obrigado pelas palavras aí. Vou fazer um videozinho aí, como sempre, da aula. E quem gostou da aula aí, coloca aí no chatzinho. Vou fazer um videozinho. Tamo junto. Valeu, valeu. 11h30, 11h20 aqui, terminando a aulazinha. Aí, ó, 60 pessoas. Top, domingão, galera aí, ó, todo mundo querendo aprender. E é isso aí. Depois vão falar que a galera tá com sorte. Boa. Obrigadão, galera. Fui.